Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Hoje você vai conhecer o padre para além da igreja. Quem é ele? Qual vai ser o papo? Fica ligado. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre aqui comigo, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Agora 10 e pouquinho da manhã, a gente tá mais alegre, né? Tá tu, né? Porque começar gravando às 10 para as 9 da manhã é desafiador, né, Roberto? É bom, né? Porque eu sou uma pessoa que funciona mais à tarde e à noite. 9 temporadas. 9 temporadas. Segundo a nossa produção, são 9 temporadas, 180 horas de gravação. 190 horas de gravação, 180 programas e mais de 130 convidados. Muita coisa. Amadurecemos, emagrecemos. Não emagrecemos tudo, amadurecemos, há controvérsias. Amadurecemos fisicamente. Shape. Rapaz, olha, inclusive a produção postou fez o post de aniversário do programa de 4 anos. E nesse post tinha a foto da gente na estreia do programa. Roberto, eu não tinha cabelo branco, Roberto. Eu tinha um bucho. Mas não tinha cabelo branco. Sim, mas... Tu trocava o bucho pelo cabelo branco? Maria, Prefere cabelo branco? Dá pra tirar meu cabelo. Não, tô brincando. Mas é porque realmente a gente envelhece, é sinal de que a gente tá vivo, né? Que bom. É porque é muito tempo, 4 anos, né? 4 anos, o tempo passou muito rápido. E às vezes você vai olhar no YouTube, se você perdeu qualquer programa da Reconnect, você vai no YouTube. Vai lá na busca, Léo Casumo, nosso editor, vai colocar aqui na sua telinha, Reconnect Brasil. Estão todos os programas de forma integralzinha, sem edição, como se você estivesse aqui no estúdio com a gente, tá? Então vai lá, maratona lá, Reconnect. Hoje um assunto muito legal. Muito legal. Bacana, né? O padre nas redes sociais, o padre para além da igreja, saindo da igreja, ali, cara. Né? Porque a gente tem essa noção de que padre, ele você vai para missa, mas qual a atuação dele na sociedade? Hoje a sociedade ela não se separa das mídias digitais, das mídias sociais, é uma coisa que tá aí, tá posta e é fato, não tem como fugir, né? Sim. Como é que se comunica com os fiéis se não for através das redes sociais? E como é que essa atualização, hoje, os religiosos devem se atualizar para conseguir abraçar essa nova geração? E outra coisa que é importante também, quando você bota a cara na internet, que a gente já faz isso há 4 anos, você está sujeito ali a ter que lidar com questões que são mais polêmicas, com questionamentos que são mais capciosos. Como é que se lidar com isso? A Igreja Católica está se preparando, está preparada para isso, a gente vai saber isso hoje. É isso aí. O que me chamou a atenção, eu vi um vídeo desse nosso convidado com um sacerdote de Umbanda. Então isso me chamou muita atenção e um papo muito harmonioso. Respeitoso. Né? Então, esse cara é diferente. Com todo respeito, né? Mas esse cara é diferente. Esse cara tem que estar na cara da Reconnect. Então, para falar, eu vou ler aqui, porque o currículo é extenso, é resumido, tá? Ele que é advogado, né? Doutor em Direito Canônico, procurador canônico, filósofo, teólogo, né? E ele está há 17 anos como pároco, né? Há 10 no Araturi. Então, ele, hoje, nosso convidado, com um doutor, não sei se eu vou chamar ele de doutor, chamar de doutor, é tão bonito, doutor, né? Doutor padre. O doutor padre, Josileu do Queiroz, muito bem-vindo, doutor padre. Nossa senhora, é tanto título que eu até me perdi. Será que o senhor mesmo está falando comigo? Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Nós que agradecemos o senhor estar aqui conosco. Nossa, um prazer, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado ao público de vocês também que nos acompanha aí. É uma alegria e uma satisfação receber o convite de estar aqui no Reconnect, não é? E participar com vocês aí, vocês falando aí da 9ª temporada, né?
9 temporadas. É 4 anos. É muito tempo, né? É gogó para 190 horas de Rapaz. gravação. É muito gogó, né? Mas Não? É uma a gente riqueza conversa, mais isso. papo tem para bater, mais coisa tem pra gente debater, verdade. descobrir, conversar, colocar luz. Doutor Padre, eu gostaria. Doutor Padre, eu gostaria de começar esse papo seguinte: 17 anos como padre. Isso. Fiz agora em novembro, dia 24. Parabéns aí, parabéns. Obrigado. Como foi esse chamado? Queria conhecer um pouco mais sobre o senhor. Olha, Como foi esse chamado? O chamado de Deus é sempre misterioso, né? Não existe uma carta que você recebe, não existe um telefonema. Você vai percebendo no dia a dia da vida. Então, como eu sempre fui ligado à igreja, a minha família toda é ligada à igreja, então foi natural eu crescer num ambiente religioso. E eu aprendi com meu pai, que Deus o tenha, meu pai já é falecido, a ser muito devoto de São Francisco de Assis. Eu lembro que a gente ia todos os anos, meu pai tinha um caminhão, ele fazia aquele pau de arara, eu era criança, eu amava aquilo, para ir para Canindé. Eu ia por 2 motivos. Primeiro, porque era uma aventura, e por causa do zoológico, lá de Canindé, né? Mas o meu pai me ensinou a ser devoto de São Francisco de Assis. E aí eu fui crescendo. A minha paróquia de origem, eu sou de Tapera, em Aquiraz. Natural de Fortaleza, rapaz. mas ali da Tapera, né? Eu cresci ali. E a minha paróquia... Só um minuto, tu falou, rapaz, tu tem algum parente lá? Sim, Não, pois porque é. eu vivi minha infância inteira no Iguape. Pertinho, andar de bicicleta ali na Pronto. Tapera, pai. Eu aprendi a nadar no mar do Iguape. Rapaz. Ali, olha aí. pronto. Minha infância foi ali no Iguape. E a minha também. Pronto, tá aí. Quase conterrâneos. Vou andar até de sair daqui pra bicicleta, vocês nem começarem a fala. conversar Era sobre a sobre Tapera. bons É, tempos, bons a tempos, a Tapera, Tapera. Já Iguape. mudou o assunto, Roberto. O Iguape não era mais Eu ia por assim. dentro de bicicleta e bater na Mas, Tapera. menino, eu ia a pé pra praia, a gente ia pelas dunas. Nossa, era muito bom. E eu cresci ali. Então, a minha paróquia ali da Tapera, que o Iguape faz parte, é São Francisco de Assis também. Então, foi a partir daí que eu fui percebendo. Fui um jovem, um adolescente super normal, né? Joguei, namorei, dancei forró, dancei quadrilha, trabalhei tudo, entendeu? E nesse contexto, a gente vai percebendo Deus chamando para algo maior, né? E foi aí que eu percebi, com a ajuda também do pároco na época lá, de umas freiras, que Deus estava me chamando para o sacerdócio. Quando eu fiz 20 anos, né, 20 para 21 anos, aí eu resolvi entrar no seminário, aqui em Fortaleza. Até hoje. E como foi se desligar? Foi difícil. Foi difícil porque eu tenho muitos amigos daquela época e eu estava trabalhando, namorando, meu pai já era falecido, minha irmã mais velha casou e foi morar em São Paulo, ficou só minha mãe, eu, meu irmão mais novo e minha irmã, nós temos uma irmã de adoção, ela também casou, então ficamos nós 3. Aí quando eu fui falar para minha mãe que eu ia para o seminário, a minha mãe foi categórica, ela disse, por mim você não vai. Você agora é o homem da casa. Não era aquela coisa que você foi preparado, um desejo dos pais que você fosse seminarista? Ao contrário, eu fui contra a vontade da minha mãe. E aí quando eu disse para ela que eu ia para o seminário, ela disse, por mim você não vai, mas se você quer ir, Deus lhe abençoe. Foram essas palavras. Então, sair do emprego não foi difícil. Deixar a namorada foi complicadíssimo. Até porque eu era o primeiro namorado dela, né? Mas o pior foi a minha mãe. Quando eu cheguei para minha mãe, que ela falou isso, rapaz, eu suei. Mas é como dar notícia, né? Mas é porque eu não... Olha, eu tô lhe deixando porque eu arranjei outro. Não, brincadeira. Tá vendo como poderia ser pior? Tô lhe deixando que eu vou virar padre. Não, e a menina disse, o meu consolo é que eu não tô lhe perdendo para outra. Entendeu? É para outro, para Deus, né? Pra Deus, né? Mas aí a minha mãe foi pesado. Foi pesado. Mas aí, como eu conheço muito bem a minha mãe, eu sabia que depois ela ia apoiar. E aí pronto. Apoiou e aprovou. Mas foi nesse contexto aí. E esse processo seminarista é um processo meio complicado. Já teve dúvida? Já pensou isso aí? Não. Fugir de madrugada? Não. O que é que eu tô fazendo aqui? Na verdade, quando eu entrei no seminário, eu já entrei decidido mesmo. Até porque eu não precisava viver mais nada. Não é como eu falei, eu trabalhei, eu namorei, eu fui pra festa. Mas sempre pode ver mais uma coisinha. Pô. Tem. Pode ver mais... Sempre tem um pouco mais. uma coisinha. É verdade. Mas eu não entrei na dúvida. Isso é fato.
O único episódio que me balançou muito, assim, não na dúvida da vocação, mas foi questionar Deus, foi quando eu estava no seminário, já no 2º ano. Aí um primo meu, que a gente era muito amigos, morreu num acidente. Né? Nesse dia que eu recebi a notícia, rapaz, foi difícil. Eu questionei Deus, por quê? Né? Por quê? E eu lembro que um padre lá do seminário, ele foi lá falar comigo, e ele disse uma coisa que foi assim, que eu digo isso para muita gente hoje. Ele disse assim, pode brigar com Deus, brigue. Fale o que você quiser para Deus. Não se preocupe. E eu falei. Estreite sua relação com Deus. Foi. Né? E ali, cara, eu tive um amadurecimento muito grande. Muito grande. Por quê? Porque, primeiro, que você não está preparado para perder ninguém. Segundo, eu estava num ambiente religioso. Né? Então, puxa, por que eu estou aqui e Deus vai deixar acontecer isso, né? Porque a gente era muito próximo, a gente era amigos, a gente tinha participado de muitas coisas da igreja e fora da igreja, né? De quadrilhas, de jogos, tudo mais. Então, a gente tinha uma amizade muito próxima. Então, foi difícil. Mas depois desse episódio, foi só Deixa eu lhe bênção. perguntar uma coisa. A gente estava quando o senhor estava falando sobre a sua vocação, eu até perguntei, mas então não foi um desejo dos seus pais, você não foi meio que... Mas quando você entra no seminário, você vê muita gente que está sendo seminarista por uma questão de desejo dos pais ou de uma condição ali social e que não tem a menor vocação para aquilo? Acontece. Eu mesmo encontrei um amigo que ele era seminarista, não da minha turma, ele já era. E aí depois a gente cria amizades. E aí ele conversando assim com a gente, abertamente, ele disse assim, olha, eu estou aqui no seminário para agradar. Essa foi a palavra. A minha mãe. Não falou do pai, da mãe. A minha mãe que quer que eu seja padre. Aí a gente, e você? Não, eu vou ficar aqui até onde eu aguentar. E aí saiu. Mas Ele acontece terminou... de alguém se formar padre, ser padre, que você diz assim, rapaz, não era vocacionado. Acontece. Tá lá, mas você vê que não era vocacionado. Acontece. Às vezes acontece do cara fazer todo o seminário, que é a época da preparação. A gente faz 2 cursos de faculdades, né? A gente faz a filosofia e depois a teologia. E depois ele é ordenado padre, passa o quê? 1 ano, menos de 1 ano, e já pede para sair. Eu vou falar uma coisa que eu ignoro o Bernardo, ele vai, enfim, ignoro o Bernardo, mas eu pensei em ser seminarista na época da minha vida. Juro por... Tô falando sério. Eu pensei, mas eu vi, cara, eu não tenho vocação, isso não vai durar. Mas eu falando sério. Roberto, não ia durar um dia, eu pensei, não, eu fui 5 anos. Mas diziam isso para mim, viu, Roberto? Que eu não ia durar Mas diziam dia, isso né? para mim. Meus amigos, que hoje continuam amigo, já casei muito deles, sou padrinho de batismo de filho deles. Já casei menina que eu namorei. Sabe o que eles diziam? Você ser padre? Aí diziam um palavrão, né? Eu não vou dizer aqui, é óbvio. Quando você entrar, você não vai aguentar 1 ano. Aí, como eles viram que o negócio era sério, eles foram mudando, entendeu? Foram apoiando, todo incentivando. Mas disseram isso comigo, viu, Roberto? O que o Bernardo falou para você. Que não ia durar. Rapaz, agora eu vou dizer uma coisa aqui para todo mundo saber. Eu era para ser tudo, qualquer coisa na vida, menos padre. Quem me conheceu na adolescência, juventude, disse assim, tu ser padre? Viu, Roberto? Você não dá. Mas eu realmente não tinha vocação. Não dá, hoje não, eu vejo... você vai ser qualquer Mas coisa. o pessoal tá falando de passado, o Roberto não dá pra ser padre hoje. Hoje. Ele, depois de toda essa maturidade, ele não consegue Não, mas ser. eu não tinha vocação. Mas eu quero saber o seguinte, padre... Você acha que, assim, a gente vê que tem alguns problemas em todas as religiões. A Igreja Católica não é diferente. Não é. Você acha que boa parte desses problemas é pela não vocação do sacerdote? Também. Que está lá por outras conjunturas, por outros fatores que não a vocação de amor e dedicação à igreja? Perfeito, também. Eu acho que você tocou no ponto principal. Há situações... Eu toquei no ponto principal, minha pergunta foi perfeita. Foi. Eu sou Porque às vezes o maravilhoso. pessoal diz assim, por que padre fez Eu arraso isso? Por muito. que padre fez aquilo? E um dos fatores é, por que ele foi ser padre? Qual foi o objetivo dele? Porque quer queira, quer não, é uma carreira. É uma carreira. Assim como é uma carreira nas Forças Armadas, né? Há uma carreira dentro da TV, na igreja também. É uma carreira. Então, infelizmente... Quando um padre comete algo que é escandaloso ou que depois desiste, pode procurar saber que, na verdade,
O objetivo dele não era ser padre. Ele utilizou, eu não estou dizendo que é o geral, mas há muitas dessas situações que o cara utilizou da carreira em benefício pessoal e depois acabou gerando um escândalo ou acabou saindo. Não necessariamente só por causa do escândalo, mas porque ele conseguiu o que ele queria, o status. Olha, você sai com uma formação definida. Você tem 2 faculdades, como eu falei aqui, não é? Então, o cara volta para a sociedade com a bagagem. E assim como a carreira militar tem uma questão financeira também. Às vezes a pessoa é o que aparece para ele para se manter, para ter... Sim, né? tem. Eu vou ser padre para ganhar dinheiro. Tem esses motivos. Mas quando a vocação ela é verdadeira, os frutos também surgem, né? O padre Antônio Maria, que é um cantor, eu acho que ele é de São Paulo, ele tem uma música que na letra diz assim: é feliz a comunidade onde tem um padre que é feliz. Quer dizer, um padre que tem vocação para ser padre. Sim. Não é? Não é pelas vantagens ou pelas contingências. Mas padre, né? existe outro lado que eu acredito que a gente só conhece quando está lá dentro, né? Então, assim, não tem como idealizar a vida de um padre a não ser que você seja padre. Com certeza. Nós vivemos aí numa crise mundial de depressão, né? É a doença do século. E não tem como a gente entender como frescura de jeito nenhum. É uma situação crítica no mundo, né? É uma realidade. E eu acredito que a questão do isolamento, que as próprias redes sociais, que a gente acha que nos aproxima, mas ela nos distancia como pessoas, né? Ela contribui um pouco. Sim. Né? Como é isso no dia a dia de um padre? Então, quando se desligam os holofotes da igreja, né? Aí você vai lá para a casa paroquial. Casa paroquial. E aí, como é que funciona? O senhor conhece muitos padres que sofrem de depressão por conta disso? O ofício do padre é um ofício solitário? É. O padre, ele é ao mesmo tempo rodeado de muita gente, porque ele trabalha com gente diariamente, mas quando ele volta para casa, ele é um ser solitário. Ele é alguém que voltou para a realidade pessoal dele enquanto indivíduo, não enquanto, digamos, padre. Eu não estou separando, mas estou mostrando as duas coisas. Então, ele tem a sua solidão, não é? Mas essa solidão, outra vez eu vi uma postagem muito bonita de um padre que ele dizia assim: a solidão do padre a solidão do padre não é uma solidão vazia. Não é uma solidão vazia, não é? Por exemplo, no meu caso, vou falar aqui de mim. Eu tenho um dia muito lotado. Às vezes eu começo o dia muito cedo e termino muito tarde, não é? Às vezes eu vou chegar em casa 11h30 da noite, 23 horas, 23h30, né? O que acontece? Quando eu chego em casa, eu chego com a consciência de que cumpri a minha missão. Então, não é... Eu estou sozinho ali, eu tenho um cachorro, eu tenho 6 cachorros. Eita, não tem como ficar sozinho, Não tem como, porque ele também rouba o meu tempo, né? Mas, assim, eu procuro muito preencher o meu tempo. Eu vou fazer o que agora? Eu vou ler. Vou fazer o que agora? Eu vou dormir. Eu sou muito de boa, entende? Eu não tenho, assim... Eu não fico gerando na minha cabeça situações ou problemas, não. Eu fico na internet, se der eu fico. Se eu quiser maratonar uma série, eu maratono. Agora eu vou sempre organizando. Mas tem hora... Agora, quais os momentos mais difíceis para um padre? Bom, você é padre, eu sou padre e pároco, ou seja, eu assumi uma paróquia, que é lá do Araturi, paróquia São José Operário, para quem eu mando um beijão, né? Beijão para todo mundo, da Reconect. Muito bem. E aí, o que acontece? Dia das Mães, Natal e Ano Novo são datas pesadas. Quase nunca eu consigo estar no Dia das Mães com minha mãe. Nunca. Por quê? Porque sempre cai no domingo, né? E no domingo o padre está onde? Na missa, na paróquia. Natal, o pessoal viaja, então está com a família. A gente está onde? Celebrando. Quando termina, todo mundo vai para suas casas. O padre vai para onde? Para a casa paroquial. Aí, quando os fiéis convidam, porque eu não sou besta, não sou, eu me ofereço,
Olha, onde é que eu vou passar Natal? Pode morar pra casa. Aí às vezes aparece 3, 4, 5 convites. Eu passo em cada um. Nem que seja só pra pegar uma coxa do... Do Peru. Ano novo eu tento demais me organizar para ir para minha mãe. Ano passado não deu, por quê? Foi de sábado para domingo. Onde é que o padre tem que estar no domingo? Na paróquia. Mas como este ano é de domingo para segunda, eu já me organizei. Vou celebrar na paróquia 7 da manhã e depois me mando lá para Tapera. Mas tem hora. A gente já falou com sacerdotes de outras vertentes religiosas. Sim. E já houve casos, rapaz, olha, na minha folga, nos meus poucos momentos de folga, eu não quero falar sobre religião. Sobretudo sobre a minha, eu não quero... 2. Pronto. A minha é segunda-feira. Na minha folga na segunda-feira, eu quero descansar. A pessoa na segunda-feira descansando, padre, fale mais sobre Isaías. Não, mas aí, cara, é que tá. Quando eu ligo a internet, as redes sociais, meu irmão, é assim. E a gente botou lá, né? Segunda-feira, entre aspas, né? Folga do padre. Eu tento fazer qualquer outra coisa. As pessoas mandando mensagem, perguntando mensagem, pergunta. Padre, o senhor vai atender hoje? Padre, o senhor vai estar celebrando onde hoje? Padre, amanhã... Pelo amor de Deus. Eu sempre procuro fazer o seguinte. Eu deixo lá. Quando é na terça-feira que eu respondo tudo. Entendeu? A sua folga é a sua folga, folga, né? Não é sua folga de Deus, é sua folga da prática da religião. É folga humana, não é de Deus. Existe folga de Deus, né? Não existe. É isso. É a minha folga humana, a minha folga para eu fazer algo diferente. Por exemplo, o que é que eu gosto de fazer na minha folga? Muita gente pergunta. Eu gosto de ir uma praia. Primeiro, eu gosto de dormir. Gosto mesmo, aproveito para descansar. Quando eu acordo, adoro tomar um café da manhã em qualquer padaria, que eu como à vontade. Aí depois esqueço, não vou comer mais. Gosto de ir uma praia. Gosto de ir a um cinema. Adoro assistir filme. Cervejinha. Não, eu sou do vinho, eu gosto de vinho. Pronto. Um vinho tinto seco, meu irmão, se você me chamar, viu, Bernardo? Tá chamado já. Já tá convidado? Ô, tá Um convidado. bom É. merlot, Olha, pessoal do Cabernet Reconnect. Sauvignon, olha aí. Pronto. Vamos combinar E esse olha, vinho. e eu vou, hein? Vinho é comigo Vamos. mesmo. E comigo com também. Queijo, olha, com queijo Com Olha que... aí. Meu amigo, não, tá bom, que eu já tô de água na boca. Padre, agora vamos lá. Cervejinha não, porque eu já tomei muita cerveja. Hoje eu não tomo mais porque cresce o bucho. É, incha, não é bom. Porque não. assim, a bebida pra mim, ela não é um esporte. Ela é uma... O vinho pra mim não é um esporte. Ele é uma oportunidade. E eu nunca me embriago. Eu fico ali tomando, Roberto apreciando o vinho. Roberto não, né? Eu Roberto, nunca me e embriago depois de porque eu bebo 12 tanto horas, que eu porque nunca 12 me horas embriago. tá invernizou já. Tá invernizando. De 50 anos eu bebendo, invernizou. Mas uma taça de vinho seco eu não dispenso. Deixa eu perguntar uma É coisa. sério. Só para fazer uma pergunta em relação às redes sociais, que o senhor Sim. estava falando da questão. Vamos partir agora para a questão das redes sociais. O senhor falou sobre a sua infância, sua relação com a religião na infância, e existia, ainda existe, mas era muito mais forte antigamente a questão da chamada hoje religiosidade popular, o devoto do santo tal, sim. faz a procissão e tal. E isso hoje não, no tempo para cá, e vamos ser sinceros, da renovação carismática para cá, a religiosidade popular ficou como uma coisa muito Deixar de segunda classe. segunda classe. Verdade. De gente, né, que não... Verdade. De segunda classe mesmo. Né? Acabou tendo um preconceito social com a questão da religiosidade popular. E hoje é uma questão mais midiática, de mais uma coisa mais moderna, entre Isso. aspas. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo como uma perda grande. Por quê? Porque, às vezes, as mesmas tendências que vão procurando evitar as procissões, procuram outros tipos de procissões. Ciro de Nazaré, não é? Que mais? Me ajudem aí. Procissões, caminhada com Maria, que acontece em Exato. Fortaleza. Tudo isso são manifestações populares. Fazer peregrinação para Aparecer... santuários, exatamente. Canidé. Então, eu acho como uma perda. Por quê? A religiosidade, ela nasce do povo. Sim. Ela não nasce do clero. Acredita? Não é o clero que diz, vamos fazer procissão. Não, é o povo que quer. Sim. Ah, nós somos devotos, de São Francisco de Assis. Vamos colocar a imagem no andor e sair. O povo é quem chama o padre. Eu cresci dessa maneira e uma das realidades que mais me conquistava naquela época, quando eu era adolescente, era as procissões. Caminhada de madrugada, para rezar. Eu achava aquilo perfeito. Muita coisa eu não entendia, porque eu era adolescente, mas estar ali com aquele povo cantando. As Às vezes eu nem novenas, sabia os então. cânticos, mas só estar ali cativava. Entende? Então eu vejo como uma perda muito grande. Por quê? Porque a religiosidade popular é tão pura. Ela é tão pura porque ela nasce
da expressão de fé das pessoas. Não é da teologia, não é da filosofia. Elas experimentaram Não é da aquilo. moda. Não é da moda, não é da mídia. É Sim. dali. É do concreto. Mas, E padre, elas se sentem, sabe o quê? Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim, padre, meu filho, São Francisco está enterrado lá no Canindé, não tá? Eu vou dizer que não. Uma senhorinha disse assim, tá, eu disse pro meu pároco que ele tava, tá vendo? Na cabeça do povo, a dimensão mística é algo muito puro. E eu não tenho, porque sou teólogo, porque sou padre, desmistificar a fé popular de ninguém. Pelo contrário, eu tenho que ajudar a pessoa nesse caminho a ir amadurecendo, mas naturalmente. E ainda hoje a fé popular que sustenta a igreja, por mais que haja essa negação. Vocês né? sabem que Padre Cícero Romão, não é falando aqui um pouco de alguém muito nosso, o processo dele para a beatificação foi aberto agora pelo Papa Francisco. Uhum. Quer dizer, ali já é uma grande expressão mundial de fé popular. Até porque quem faz o santo são as pessoas. O povo. Sim. É o povo que declara que alguém é santo. Porque conviveu, porque recebeu uma graça, porque aprendeu, ouviu um sermão. Sim. Entendeu? É o povo. Padre, vamos aqui. Mais uma vez, eu vi a primeira vez o senhor num vídeo com o pai Alex Diogun. Quero mandar um abraço, pai Alex E um Diogun. outro também, um beijo para ele. Um abração. Meu irmão de Ogum. Eu chamo ele meu pai Alex. A gente é muito amigo. Então, vamos lá. Como é que foi? O senhor é muito criticado. Essa é uma pergunta. O senhor é muito criticado pelas suas posições públicas em relação ao pluralismo que o senhor prega nas suas... Religioso, o senhor prega nas suas... O senhor acredita realmente que há muitos caminhos para chegar a Deus? Olha, eu sou convicto daquilo que eu creio. A minha convicção, ela não anula a minha capacidade de dialogar com quem crê diferente. Isso a igreja prega e ensina nos seus documentos. A igreja mantém diálogo aberto com todas as correntes religiosas possíveis e imagináveis que existem no mundo hoje. A igreja dialoga com tudo. Eu acredito no seguinte, para mim, a minha fé é católica, então eu professo 100% a minha fé em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a partir da palavra e da igreja. Não é? Então essa é a minha fé, eu sou isso. E eu prego isso. Eu acredito que Deus, ele não pode ser objeto de ninguém. Deus não é um objeto. Que a pessoa diz assim, vou usar e agora não vou usar. Não, Deus é Deus. Sim. Para nós católicos, a grande manifestação plena de Deus é Jesus Cristo. Mas tem pessoas que ainda não chegaram a esse conhecimento. Mas, padre, E de maneira misteriosa, Deus se revela a elas também. Santo Agostinho, que é um dos grandes teólogos da igreja, da patrística, e quando eu estudei filosofia e teologia, eu me dediquei muito aos estudos de Santo Agostinho, e é um dos santos no qual a igreja se baseia a sua doutrina. Né? Se você for ler os ensinamentos da igreja católica, tirando ali a fundamentação bíblica, os ensinamentos de Santo Agostinho é base. Santo Agostinho diz, Deus se revela de maneira plena em Jesus, mas ele se revelou antes através da criação, através dos profetas, através de mim e de você. E essa plenitude, por isso São Paulo vai dizer, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus se manifestou plenamente, enviou o seu Filho, Jesus, nascido de Maria, uma mulher. Então, é essa a nossa fé. Então, a manifestação de Deus, ela é algo que, para nós, é Jesus, plenamente, Sim. unicamente, mas a gente não pode dizer que Deus não se revele, ou não se revela para outras pessoas, como ele quer de outra maneira. Mas me diga uma coisa, padre, a gente tem muito essa questão do medo do inferno, vai para o céu, não vai para o céu, quem vai se salvar, quem não vai se salvar. Na sua compreensão, a ação, ela precede o discurso, ou seja, não é o que você prega, é o que você faz? Só um minutinho. Vamos para o intervalo, voltamos já. Fica aí para estar a resposta. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, num papo fantástico. A gente não viu o tempo passar.
Passamos, inclusive, do tempo do primeiro bloco, mas também vamos embora. A gente deve ter um pouquinho de crédito aqui, não é possível, né? É possível. A gente vai esticar um pouquinho. Aqui com o padre Jocileudo, que é o pároco do Araturi, há 17 anos. Ele aqui é doutor em Direito Canônico, advogado, filósofo, teólogo, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana. O cara, a sumidade. Enólogo. Enólogo, Eita. sommelier, Misericórdia. né? Num papo fantástico aqui. Antes de ir pro intervalo, eu não vou nem esticar muito a abertura do segundo bloco, porque o papo tá bom e eu Tá tenho bom, muita tá coisa pra quente fazer. o papo. Muita coisa bacana. E aí, antes de eu chamar o intervalo, de eu cortar o Roberto, que eu tenho muito prazer em fazer isso sempre, além do programa. Roberto, por favor, refaça a pergunta para o Jocileudo. Estávamos falando sobre, e é bom também falar sobre se há represália da própria igreja ou dos fiéis, preconceito e tal, mas antes eu queria saber, porque as pessoas têm muito medo do inferno, do céu, isso é uma coisa que é colocada na maioria das religiões como uma forma de dominação, né? Para o senhor, o que se faz é mais importante do que o que se prega? Pronto. Completando o que eu estava falando no primeiro bloco, veja bem, eu tenho duas bases que eu sempre me apoio em tudo que eu faço. Eu sou padre. Eu não sou apenas um cristão. Eu sou padre. Então, eu carrego nas minhas costas a instituição. Sim. Então, tudo aquilo que eu falo, respondo, prego, eu tenho duas bases. A palavra de Deus e os ensinamentos da igreja. Eu nunca respondo nada que eu penso. Nada. Veio da minha Padre, cabeça. diga a sua opinião. Então, corta tudo que agora eu vou dizer a minha opinião. Mas prego, ensino que a igreja prega e ensina. Porque eu acredito. Eu sou padre porque eu E acredito. é o seu papel como padre. Né? É o meu papel, mas é também aquilo que eu acredito. É minha fé. Né? Eu não nasci padre, né? Eu me tornei padre porque eu creio nessa fé. Agora, falando sobre o inferno, eu gosto de falar do céu. Né? Eu gosto do céu. Jesus veio para nos levar para o céu. Essa é a minha fé católica. Então, o Papa Francisco falou recentemente algo sobre isso, né? Alguém perguntou para ele sobre o inferno, se existia. Ele disse, existe. Mas nós só temos certeza de uma criatura, ou de algumas criaturas que estão lá. O diabo e seus anjos. Isso nós temos certeza. Que está na Bíblia. Quem mais está lá? Ninguém sabe. Então, para ir para o inferno, precisa a pessoa ser muito má. Muito Roberto. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Um anjo. Eu não ia dizer muito Roberto. Eu sou o Eu ia anjo, dizer cara. muito... Roberto, Excomunga ele, excomunga ele. não, mas para a pessoa ir para o inferno é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a pessoa precisa renegar toda a bondade, cara. E engraçado é porque... Como é que você consegue... Vai, uma vez alguém perguntou assim para mim, padre, eu sou ateu. Eu sou ateu. A pergunta foi essa. Eu sou ateu. Mas eu sou um bom pai. Um excelente marido. Não traio minha esposa. Procuro cumprir com todas as minhas obrigações. Claro, de vez em quando eu tomo uma cervejinha, não me embriago. Né? Às vezes eu digo um palavrão. Mas não é nada grave. Palavrão Não faço nada. Não, ele falando, né? Se for para por causa de palavrão... Aí ele disse assim, mas eu não consigo, ele diz, eu já tentei acreditar em Deus. Vai lá, quando eu morrer, eu vou para onde? É uma pergunta muito séria isso. E muito honesta. Às vezes, os ateus, Padre Zezinho fala isso, são muito mais honestos do que nós que cremos. Porque o ateu, ele não tem medo de questionar. Ele não tem medo de afirmar. Nós, muitas vezes, ficamos no... se eu não receber essa graça, Deus esqueceu de mim. Se eu não for curado, é porque Deus não existe. O crente, a pessoa que crê. Uhum. Então, eu disse para aquele homem o seguinte, olha, primeiramente, quem sou eu para dizer para onde você vai? Eu não sei. Não sei. Não posso dizer para onde ninguém vai. Eu quero ir para o céu. E prego para as pessoas ir para o céu. Agora, mesmo você não crendo em Deus, aí nessa frase eu ganhei ele. Aí eu falei como um crente, como católico, né? Como padre. Mesmo você não crendo em Deus, Deus crê em você. E tudo isso que você falou, mesmo que você não acredite em Deus, para mim, que creio, é a ação de Deus na sua vida. Então não tenha dúvida. Por isso, eu creio que você vai sim para junto do Deus que você não crê. Mas, padre, Porque a fé é uma decisão. A fé não é uma escolha. É uma decisão.
Só existe de líder religioso no mundo, na história, Jesus Cristo? Não. Então, por que Jesus, para mim, é Deus, para mim é o Salvador? E a fé se traduz na ação também. Não adianta você falar que tem fé, que crê e não faz nada. Viver. O que adianta, Roberto, Bernardo, eu passar o dia de mãos postas na igreja rezando, lendo a palavra, rezando o terço, ouvindo músicas católicas e tratar mal, um empregado, uma mãe, ter preconceito, ser homofóbico, ser racista, ter inveja, mentir, julgar todo mundo. Eu tô me traindo. Porque Jesus não prega nada disso. Jesus prega o quê? A fraternidade entre as pessoas, o amor. O que é que salva? Você perguntou, que é o contrário de condenar-se ao inferno. Jesus deixa claro, amar a Deus sobre todas as coisas, com a inteligência, com a vontade, com o coração e com toda a força. E ao próximo do mesmo jeito. Então, meu amigo, eu posso ser católico, você pode ser ateu, você pode ser espírita. Eu não tenho por que deixar de te amar porque você não crê ou crê diferente de mim. A minha fé, os ensinamentos de Jesus para mim é amar. É amar, não é impor. Jesus não impôs a fé dele, os ensinamentos dele para ninguém. Era quem queria. É isso que a igreja ensina. É isso que a palavra ensina e é isso que eu procuro viver. Por isso eu dialogo com quem é da Umbanda, espírita, protestante. Eu dialogo até com quem é católico. Que às vezes são mais difíceis. Mas eu acho engraçado, padre, o seguinte, a gente conversou aqui já com vários sacerdotes e a gente faz um filtro, a gente vê a posição pública desses sacerdotes, né? Certo. E uma conclusão que a gente vem chegando, né, é que assim, essas pessoas que têm conhecimento, elas não discutem sobre fé, né? Elas se respeitam. Respeitam. Né? Dialogam. Isso. Então, aí eu vou pro Instituto Pew Research, que é o Instituto Internacional de Pesquisa Religiosa sobre religião, que ele fez um estudo de quê? Que nos países onde foi feita a pesquisa, sobretudo na América Latina e América do Norte, tá? Somente 13% dos cristãos tinham conhecimento pleno da Bíblia. Achei muito, viu? Achou muito, né? Então, o senhor acha que esse é um dos motivos das intolerâncias, das posturas... Não. Não. O desconhecimento? Não. Sabe qual é Jesus pregou e não pregou com a Bíblia na mão. Aquilo que o Roberto falava. Não, mas né? eu digo, pai, porque assim, as pessoas estão dispostas ao que um pastor, a posição pessoal de um pastor, a posição pessoal de um padre. Pois é. Então, se eu estou numa paróquia, eu estou numa igreja onde o padre ou o pastor é homofóbico, é misógino, é preconceituoso contra a religião dos outros, ele vai acreditar porque eu falei aqui que eu tenho duas bases nas quais eu me sustento para viver a minha vida. A Bíblia e a igreja. Então, se um padre ou um pastor fala algo desse tipo, com certeza, ou ele está fora daquilo que a igreja dele ensina, ou a igreja dele está ensinando tudo errado. Mas, padre, só um fator que é importante falar também. A interpretação da Bíblia, às vezes, ela muda de acordo com a vontade do pastor. Pois é, então, você fala, não é que não conhece a Bíblia, porque a pessoa, tudo que se fala de aberrações, de atrocidades e de desumanidades, muita gente usa a Bíblia como referência. Justificar, legitimar. Pois é, falando de nós, católicos, o padre que fizer isso, ele está fazendo por conta própria, viu? Eu sou bem categórico em dizer isso. Por quê? Porque não é isso que a gente aprende. Eu não sou padre para falar aquilo que eu penso. Não. Eu não vou. É irresponsabilidade minha. Porque a minha missão é levar às pessoas os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da palavra. Não aquilo que eu penso. Por isso que, para nós, a interpretação da Bíblia é única. A interpretação da igreja. Não é minha, do padre Josileudo. Aí tem um grande diferencial. Por quê? Porque a nossa interpretação pessoal, ela corre um risco muito grande, que é colocar na Bíblia... seus conceitos e preconceitos para adaptar a Bíblia a você. Vai fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Por isso que a interpretação da Bíblia
é feita pela igreja, pelo magistério da igreja. Não é, por exemplo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente estuda a Bíblia toda na teologia, né? Desde do Pentateuco, que são os primeiros livros, até o Apocalipse. Então, quando a gente vai estudar, a gente estuda com biblistas seríssimos. Pessoas que passaram a vida inteira pesquisando. Para quê? Para que a gente pregue e fale aquilo que a Bíblia realmente quer dizer, não aquilo que eu acho. Aí como é que a gente faz isso? Dentro da estrutura da igreja. Então, se um padre vai lá na missa e começa a falar coisas que a Bíblia não fala, que a igreja não fala, é ele que está falando. E corre um risco grave, claro. Aquelas pessoas que estão ali vão acabar bebendo de uma fonte poluída. Poluída de preconceito, poluída de racismo, poluída de intolerância, entendeu? Tudo isso. Mas questão de intolerância, o senhor falou. Como na sua visão, a igreja tem se preparado ou tem se adaptado a essa nova geração, né? Que muita gente fala assim, eu já ouvi muito isso nas redes sociais, que na nossa época não tinha essa libertinagem sexual. Sim. Não, peraí. Hoje só se tem liberdade para ser quem é e só colocar um nome. Porque não tem nada de novo. Sim. O mundo não tem nada de novo, né? Mas essa liberdade de se assumir quem se é causa uma tormenta nos mais conservadores, vamos dizer assim. Sim. O senhor, como pároco, é muito cobrado para dar um posicionamento em sua paróquia a respeito disso e de uma forma direcionada. Ou como é que o senhor acha que a igreja tem se preparado para receber e acolher de fato e integralmente esse público? O Papa Francisco terminou agora, né, agora em novembro, o sínodo que foi chamado de sinodalidade. Foram 2 anos de pesquisas que a igreja fez muito sério em todo o mundo, nos 5 continentes. Perguntas básicas. O que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Como você vive essa realidade? Como é que você se sente na igreja? E foram perguntas muito atuais, em todas as áreas da sociedade e da vida humana. Todas. Tivemos agora o encerramento em Roma, né, no Vaticano, onde o Papa Francisco convidou pessoas de várias partes do mundo, e não foram só padres, bispos, cardeais, não. Mulheres, pessoas da sociedade, jornalistas, especialistas em várias áreas, culturas, tudo. E foram feitas, olha, eu fiquei impressionado com aquilo. E foram feitas mesas redondas em vários lugares. Equipes mescladas, trabalhando sobre vários assuntos. A igreja ela está atenta. Tem uma resposta pronta agora? Ainda não tem. Se eu dissesse que tinha, é mentira. Por quê? Eu sou canonista. Toda semana, incrível que pareça, eu recebo uma mensagem, uma ligação de um outro colega padre perguntando: criatura, o que é que eu faço nesse caso específico, nessa situação? Aí só faz isso. Mas não existe ainda, está se buscando um direcionamento. Não é fácil. O próprio Papa Francisco vem sofrendo de católicos, eu não estou falando da sociedade civil, de católicos, grande resistência e pesada. Mas ele está firme. Por que ele está firme? Aí é que eu falei da questão das bases, né? Você pode até não concordar comigo, mas você vai ter que ser honesto e dizer, não, mas ele está respondendo como ele aprendeu. Se ele acredita nisso, não é? Aí é questão dele, mas ele está sendo coerente. O Papa Francisco está fazendo exatamente o quê? Ele está colocando em prática aquilo que o Concílio Vaticano II, da década de 60, fez. A igreja aberta para o mundo. Antes do Concílio Vaticano II, a igreja era fechada em si mesma. A igreja não dialogava com a sociedade civil, não, filho. A igreja dizia, é assim, pronto. É verdade. O que é que o Concílio Vaticano II fez?
O que foi que Papa Paulo VI fez quando convocou um concílio? Vamos falar com o mundo. Até porque, padre, assim, E hoje chegou, só para terminar, Bernardo, hoje chegou exatamente o momento da igreja dizer o que é que ela pensa diante dos desafios de hoje. Eu não posso voltar lá para Trento, né? No século XVI, XVII, e querer pegar uma resposta de Trento para hoje, pelo amor de Deus. O mundo é dinâmico, né? Não é não? Eu não posso pegar a Bíblia lá onde ela foi escrita e trazer para hoje ipsis literis. Não, eu preciso o quê? Atualizá-la. O que é que a Bíblia me diz hoje para os desafios de hoje? Para o mundo de hoje. Para o mundo de hoje. A essência permanece, Sim. mas a linguagem ela muda. A igreja está fazendo E isso. assim... Agora, é desafiante, viu? E a questão é... Assim, é uma opinião minha como estudioso, né? Cientista da religião. Sim, sim. Né? Que eu acho que esse é um dos motivos da igreja ter perdido durante os anos tantos fiéis, né? A igreja católica é uma das religiões mais que perdem fiéis no mundo, né? Essa atualização, porque as pessoas, sobretudo essas pessoas que sofrem preconceito dentro de casa, né, os transexuais... Mas fala que a não atualização, no caso. A não atualização. Sofrem preconceitos dentro de casa, da própria família, e vai buscar na igreja o acalento, né? Serem reconhecidos como seres humanos. E em muitos lugares, não. Deixa eu fazer um contraponto, eu queria a sua opinião. É um ponto bacana que o Bernardo tocou aqui. Quer dizer que o cristianismo como um todo ser mais fechado acaba perdendo porque não tem essa abertura, mas em outro ponto ali, as igrejas ditas evangélicas, elas estão angariando mais fiéis com um projeto de poder baseado na intolerância. Porque as pessoas gostam de ser dominadas e ter aquele medo do inferno e tal, e tal, e tal. Então, assim, essa abertura maior da Igreja Católica para uma relação de quantidade de fiéis, ela tem sido melhor ou pior? Existem duas realidades. Uma é essa que vocês falaram, mas não é um problema só da Igreja Católica. É um problema das religiões tradicionais. Sim. Tá? Não, nem tanto, né? A religião que mais cresce é o islamismo, né? Mais tradicional do que o islamismo. Isso, mas veja bem, mas aí tem outras questões políticas, não é só religião. Tá? Eu não vou entrar no mérito. É uma questão territorial também, né? Por exemplo, uma das religiões que mais você vê perder fiéis, e é quase você perder a sua gênese, a sua etnia, é o judaísmo. Sim. O judaísmo. Tem muitos judeus deixando de serem judeus e não estão se tornando nada. Um dos maiores absurdos é a África hoje ser islâmica e cristã. Eu acho um absurdo. Veja bem, as igrejas cristãs tradicionais, elas têm um grande desafio. Elas não estão preocupadas... Estão. Elas estão preocupadas sem perder fiéis, estão. Mas, por exemplo, eu falo pela Igreja Católica, qual é a maior preocupação da Igreja Católica hoje? Quando eu falo preocupação da Igreja Católica, eu estou falando do magistério da Igreja. É exatamente levar às pessoas um lugar de encontro consigo mesma, mas com a novidade de Jesus, a boa nova de Jesus. Como é que a igreja está fazendo isso? Aí é que vem as pauladas em padres, bispos e no Papa, que fazem dessa maneira, a partir da acolhida, de acolher a pessoa ou as pessoas do jeito que elas são. Por quê? Porque o trabalho, digamos assim, aquilo que a pessoa está buscando, não é a igreja quem dá necessariamente. A igreja, ela é o canal, mas é o próprio, para nós, né, católico, é Deus. É a graça de Deus que trabalha na vida da gente. E Deus trabalha com a gente a partir das nossas misérias mesmo. Eu sou padre, mas eu sou pecador. E por que Deus me quis padre? Só Ele sabe. Pesadamente. Então, Deus trabalha por isso. Deus, Ele acolhe. Jesus Cristo, Ele passa do ponto da acolhida. Não é? Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Isso é acolhida. Aí depois vem um processo de orientação. Vai, não peques mais. Mas primeiro parte da acolhida. Se a igreja não acolhe, fica a questão. Aí entra naquilo que eu concordo de vocês. O medo, eu vou para o inferno se eu não fizer isso. Se eu não rezar demais, se eu não ler a Bíblia toda, eu vou para o inferno. Se eu não pagar o dízimo, eu vou para o inferno. Se eu ouvir música tal, eu vou para o inferno. Se eu comer comida tal, eu vou para o inferno. Se eu rouba. É o medo. Uhum. É o medo. Aí, esse desafio é real.
Quando as pessoas não se sentem acolhidas, compreendidas e tendo uma certa abertura para elas compreender as situações, aí elas fogem. Ou fogem para viver uma vida totalmente aversa à religião, que é assim. Hoje, no mundo inteiro, a Igreja Católica e as outras igrejas ou religiões, elas não estão perdendo fiéis para as outras religiões, não. Estão perdendo fiéis para não religião. Para não religião. Né? Saiu agora a nova pesquisa do IBGE que o número de pessoas que se declaram sem religião é 30%. É muita gente. É muita gente. Mas se eu botar aqui desse 30%, dos 30%, 50% é o povo das religiões de matriz africana, que não quer dizer que são da religião matriz africana. Você acha? Eu acho. Talvez. Hoje em dia, mas não. Eu acho que as pessoas estão... Hoje em dia, o pessoal das... ó, o pessoal... Sabe por quê? Sabe por quê? É como um grande lamento que eu falo isso. Hoje em dia, as pessoas estão se declarando mais de religião de matriz africana. Por quê? Porque a religião de matriz africana tem sido cada vez menos africana. Há um processo de embranquecimento e de colocar a religião de matriz africana como uma coisa da moda bacana, classe média, e também bacana, está sendo, sabe o quê? Não sei se você... Modinha também dos famosos. Modinha dos famosos. Ou então ali me aceita tudo do jeito que eu sou. E não é assim, né? Gente, vamos continuar falando aqui. Eu acordei, o senhor me acordou de manhã, porque eu tô acordado. Não, vocês que me acordaram, viu? Eu fui pra minha natação, eu não sei como é que tá o tempo. Eu não sei como é que tá o tempo, mas por mim a gente ficava o dia conversando. Já acabou? Já estourou. Não, mentira. Agora a gente podia marcar um segundo. Só topa o segundo? Topa o segundo. Falar sobre conversa aleatória. Tá muito boa a conversa. Pronto. Cara, você tá dialogando com um padre que não tem medo de dialogar. Entendeu? As minhas bases são essas. Palavra de Deus e a igreja. Uma coisa que fica patente nas minhas postagens é que você pode utilizar o palavrão maior comigo, mas você vai ter que dizer, se for honesto, dizer... Mas ele respondeu como tá lá. E o senhor está dialogando com perguntadores que adoram conversar. E eu amei exatamente porque não me deixou só falando. E outra coisa, próximo no 2, na parte 2, eu vou trazer um vinho. Aí vai ficar aí, pronto. Então, tá combinado. Vamos agendar logo, bora? Próxima quinta. Próxima quinta. Fechou? Fechou? Não, peraí, eu tenho que ver a minha agenda. A gente vai conversar. Não, mas se for dar certo, na próxima quinta. Próxima quinta. Próxima quinta. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Reconectamos. Obrigado, meu doutor padre. Doutor padre é ótimo. Muito obrigado mesmo. Sei da sua agenda lotada. Vim conversando com o padre Jocileu, ele realmente tem uma agenda bem lotada. Bernardo, eu tô com garganta. Bora com a garganta assim mesmo. Eu mandei pra ele, olha, vou mandar um áudio pra você ver se dá certo. Que eu tava realmente com a garganta. Sem voz. Muito obrigado mesmo. Espero que dê tudo certo na nossa segunda parte. Desejo muita sorte. Um beijão pra todos aí da sua paróquia. Araturi. Calcaia. Beijão de Araturi, Calcaia, Brasil Mundo. Brasil. E quem quiser ir lá na minha paróquia, dia de domingo, para quem é mais fácil, o pessoal tem missa 7 da manhã, 9h30 da manhã e 7 da noite, tudo sou eu que celebro. Perfeito. Rapaz, celebrar a missa Convidados 7 horas da manhã. Eu chamo 7 horas da madrugada. E a gente reclamando que grava 9 horas. 9 da madrugada. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para receber a gente aqui, nossos convidados ilustríssimos, para falar sobre religiosidade, sobre espiritualidade para além da religião. Muito obrigado, sua audiência nos honra. Até o próximo domingo. Eu trago o vinho, o senhor traz os queijinhos. Fechou?